Então, boa noite a todas as pessoas que estão conosco agora e também as que vão acessar essa live em outros momentos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Meu nome é Márcia Moraes, eu sou uma mulher branca, de cabelos vermelhos, uso os cabelos vermelhos, pintados, uso óculos, estou com uma blusa de lã cinza, de gola alta, um outro casaco de lã por cima. Atrás de mim tem uma planta e uma parede verde clara. Eu estou na diretoria de cultura da PROEC, da Unespar, e antes de a gente dar início nessa live, eu gostaria de falar rapidamente sobre a BIPAC, que é esse programa de incentivo à produção artístico-cultural da Unespar, e que está neste ano na segunda edição. A BIPAC incentiva propostas de criação artística e cultural de estudantes de graduação e pós-graduação dos 7 campi da Unespar, nas modalidades de artes visuais, cinema e audiovisual, dança, literatura, memória e patrimônio, música e teatro. Os projetos são desenvolvidos ao longo de 6 meses e orientados por docentes especialistas em cada uma das linguagens. Na primeira edição, em 2024, foram 14 projetos contemplados com bolsa e nessa edição, 18 projetos. Nós estamos super felizes em poder desenvolver esse programa, que se destina a fomentar processos criativos e fortalecer a arte e a cultura como eixo estruturante. Queremos agradecer à equipe de orientadoras e orientadores de 2025, aos professores Evandro, Everton, Flávia, Felipe, Fernanda, Catiúcia, Renata, Wendel e Yuri. Agradecemos também a equipe da cultura, em especial a Karina e ao Samuel, que fez a divulgação e hoje está nos bastidores e é responsável por essa transmissão. E um agradecimento super especial à querida Rose Rocha, por ter aceito o convite para esse encontro, e ao nosso mediador, o professor Everton Lamp. Então, aproveito para apresentar o professor Everton. Ele é doutor e mestre em artes cênicas pela UDESC, docente do curso de bacharelado em artes cênicas Unespar, atua na área de práticas teatrais, composição cênica e performatividade. Coordena o projeto de pesquisa Corpos e Incorporais e o projeto de extensão Confluências Contemporâneas. Sua atuação articula a criação artística e movimentos sociais populares, onde propõe reflexões e práticas que dialogam com uma ecologia decolonial da cena contemporânea. Bem-vindo, Everton. Bem-vinda, Rose. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado pelo convite, a professora Márcia Moraes, a Milene Duenha, a PROEC Unespar. É um prazer estar aqui junto à Rose Rocha. Me autodescrevo, sou um homem de pele clara, barba e cabelos escuros, tenho um piercing no septo do nariz, utilizo brincos de argola prateados, estou vestindo uma camiseta branca. Estou na sala da minha casa e ao fundo uma linda parede amarela. E é muito importante para mim também, enquanto professor e orientador da BIPAC, poder participar dessa experiência, dessa live super enriquecedora, em que a gente vai poder aprender bastante sobre os processos de criação, que é o lugar da nossa atuação artística, e muitas vezes nos coloca uma série de questões sobre para onde irmos, né, nesse processo, pensando que ele tem várias etapas e modos de fazer, né? E para isso, nós vamos aprender aqui com a nossa convidada, que é a professora Rose Rocha, né? A professora Rose Rocha, ela é doutora e mestre em artes cênicas pela UFBA, é docente do curso de bacharelado em dança da Unespar desde 96 e professora do mestrado profissional em artes, o PPG Artes. Com vasta experiência em pesquisa, ensino e extensão, Rose coordena
Núcleo de Pesquisa Artística em Dança, e desenvolve estudos sobre processos perceptivos e criativos em dança, com destaque para os mapas de criação, tema central da nossa live. Boa noite, Rose. Boa noite, Everton. Boa noite a todos e a todas e a todos. Obrigada, Everton. Eu sou a Rose Rocha, eu sou uma pessoa branca de cabelos castanhos, abaixo das orelhas, pele clara, olhos grandes, estou de óculos, cachecol preto, uma blusa preta com flores vermelhas. Atrás tem um quadro vermelho e estou na sala da minha casa também. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite das queridas Márcia Moraes e Milene Duenha. Agradeço ao SAMU também pela equipe, né, organizadora. E é um prazer estar aqui para falar dos mapas de criação. O nosso interesse em construir essa live está ligado justamente a pensar essas possibilidades da prática, onde prática e pensamento se articulam no processo de criação, né? E aí a gente pensa que os mapas são bastante sugestivos para identificarmos como conduzir esse processo, né? Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma apresentação, né, de alguns slides, em que a professora Rose Rocha vai apresentar para a gente um pouco da sua pesquisa, né, que articula as experiências práticas e reflexivas. Então, o nome da pesquisa é Mapa de Criação, Estratégias de Criação em Arte. Já fui apresentada, mas essa é uma pesquisa que é vinculada à tese de doutorado, né, defendida em 2013, e que em 2024 tornou-se um livro e um e-book, e que trata das estratégias de criação em arte. Existe uma problematização, né, de como que eu cheguei nessa ideia de mapas de criação. Sempre foi uma pessoa, nesse decorrer dessa pesquisa, interessada nos processos do corpo, nas diferenças do corpo que se organiza para construir uma dança. Então, no mestrado, eu já olhei para algumas obras desse núcleo de pesquisa artística em dança, na época chamado Grupo de Dança da FAP, que inclusive ano que vem faz 40 anos, olhava para essas obras pensando o modo como elas foram construídas, né? E esse modo me interessava no sentido que cada obra ela era vinculada, era como ponto de partida uma parte do corpo. No final do mestrado, eu fui orientada pela professora Ciane Fernandes, da UFBA. No final desse processo, algumas chamamos de matrizes geradoras, alguns eixos, né, de estruturas para organizar o processo de criação. Portanto, no doutorado, ao entendimento que essas matrizes elas aconteciam no mesmo corpo, no qual eu chamo de corpo propositor. Então, eu iniciei a pesquisa do mestrado pensando como encontrar um modo mais complexo e sensível de organizar essa sistematização desses procedimentos, dessa criação, né, direcionadas ao corpo propositor, para desenvolver um projeto, uma coreografia, e de como que esse corpo vai se construindo, se relacionando para chegar num projeto poético. A questão mobilizadora, então, da tese seria quais as possibilidades de gerar um corpo propositor em dança, a partir dos estudos perceptivos do corpo envolvidos em processos criativos. O motivo dessa questão, de entendimento desse corpo propositor, também veio dessa relação com
com a prática e o envolvimento com as ferramentas da educação somática, no qual eu, ao longo desses anos, eu fui me adentrando, e entendendo como que essas ferramentas vão construindo e elaborando uma forma de entender o corpo, o movimento e a percepção. Então, essa seria a questão mobilizadora, né, do trabalho. A proposição dentro desse estudo para falar de corpo propositor foi a relação, a aproximação de um conceito chamado enação. A enação é um termo cunhado por dois biólogos, o Francisco Varela e Humberto Maturama. Esse conceito, que vem dessa expressão espanhola enación, ela me possibilitou a entender como que essa relação do corpo, a relação do corpo e da percepção, ela acontece, né? Então, esses autores, eles nos trazem o entendimento de que a ação é guiada pela percepção. E as estruturas cognitivas emergem de padrões sensório-motores, que são recorrentes e que permitem que essa ação seja guiada pela percepção. Uma outra questão que vem da enação, que é bem interessante falar, né, para as pessoas que estão construindo essa ideia de corpo na criação, é o entendimento de experiência vivida. Então, a enação, ela parte, né, desse conceito que vem das ciências cognitivas, da neurociência, parte desse entendimento dessa experiência vivida, desse corpo que traz uma experiência. Então, de onde você vem, quais são as tuas questões, as tuas memórias vividas mesmo da vida, independente se você é da dança, do teatro, do cinema, se você não é das artes, mas você carrega uma experiência vivida. E essa experiência, ela se localiza nesse sujeito, que é o sujeito perceptor, né? Que é esse sujeito que se percebe e age ao mesmo tempo. E esse sujeito, ele apresenta capacidades sensórias motoras, né? Então, essa sua experiência vivida e essa percepção, ela carrega inerentemente essas capacidades sensoriomotoras de cada sujeito perceptor. Algo bem interessante de se apontar sobre os contextos, né? A enação, no meu caso, eu gosto bastante de estar falando e falar da minha experiência enquanto entendimento para a construção dos conceitos, da experiência, para falar desse processo de criação. Até 2008, né, quando eu terminei o mestrado, eu olhava muito para esse corpo biológico, para essa fisicalidade desse corpo, né, por conta da questão da educação somática, que é essa área, né, que atende, que a dança se aproximou, entre outras áreas, que é uma área que carrega várias ferramentas para você descobrir possibilidades de conhecer, identificar seu corpo, e, no caso, abre-se também para a criação. Então, eu olhava muito para esse corpo biológico, né, para essa fisicalidade. E esse conceito, ele me fez olhar para outros contextos desse sujeito perceptor, o psicológico, o emocional, o político e o cultural. Enquanto você se move, você improvisa, você atualiza, você está movendo também esses conceitos desse corpo, desse sujeito perceptor, certo? Então, a enação, ela tem a ver com a corporalização, com o embodiment, né? Da corporalização, como que isso acontece. É interessante falar que a cognição, a nossa cognição, o modo como nós construímos construímos essa cognição, ela não vem por representações, mas por ações corporalizadas.
Então, no momento que eu estou aqui falando hoje, eu não estou representando uma pessoa que criou uma tese lá em 2013. Eu estou aqui falando de uma pessoa, de um sujeito que está se percebendo nesse momento atual, aqui, nesse momento presente, atualizando suas percepções, e eu estou entrando em contato com esse corpo, com essas memórias e com esses conhecimentos de falar sobre enação. Então, a enação, ela parte dessa ideia da corporalização. Então, as ações, elas vão se corporalizando. É muito importante entender isso num processo de criação, né? Porque o quanto que você vai repetindo, você vai explorando, você vai tendo contato, você vai tendo intimidade com as questões, você vai corporalizando com as práticas, você vai corporalizando, né? Então, a inação, ela não é pré-definida e nós não representamos nada, nós somos. Os autores falam que nós somos enacted, né? Somos seres corporalizados nesse processo de cognição. Então, enação é sinônimo de cognição corporalizada. Muito legal. Até aí a gente tem, então, um entendimento bastante complexo e interessante sobre esse corpo propositor. Ele é complexo na dimensão de todas as forças que operam, né, nessa relação, mas fica muito mais fácil de entendê-lo a partir, né, da fala da professora Rose, que nos faz entender que esse corpo ele não é um corpo. Se hoje a gente fala sobre saberes corporais bastante, é porque esse corpo ele está em relação com o seu contexto e com essas memórias e com uma série de elementos que compõem essa experiência do ser vivente, essa ecologia, que não se dá somente numa dimensão fisiológica, né, mas que passa por ela. E nesse sentido, me interessa continuar essa conversa pensando um aspecto que eu tenho percebido bastante, tanto nos trabalhos da BIPAC, como em outros processos artísticos que eu mesmo vivencio e outros pares, que é aquele momento do ponto de partida, em que a gente vai começar a construir as experiências e há uma série de elementos ou materialidades que eu posso introduzir nessa criação, né? Então, esse saber, esse corpo propositor, ele pode também se relacionar com o texto, com um objeto que afetivamente me é caro, a história e a memória de um espaço passa a ser também importante para essa criação. E aí, nesse sentido, há muitas dúvidas sobre por onde seguir, né? E aí, pensando essas possibilidades de caminhos em que um mapa nos conduz e nos permite não só dimensionar, como nos posicionar diante disso, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como os mapas de criação têm acontecido, como que a sua experiência prática também tem estruturado esse conhecimento e sistematizado ele. E aí, a partir desse lugar, a gente também vai poder pensar essa continuidade desse corpo, que ao perceber-se, também corporaliza, né, trazendo as palavras que nos são aprendidas aqui na live, corporaliza condições de seguir mapeando os seus procedimentos, né? Percorrendo esses caminhos. Certo. Então, entrando na metodologia, né, como nos solicita o nosso querido Everton, a metodologia é uma questão bem importante, né, no caso de pesquisa artística, científica, de entender o modo como nós vamos organizando e processando o que envolve um processo de criação. Né? Então, essa metodologia parte sempre de uma pesquisa teórica, no caso, né, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa teórica, que recorre à prática.
né? Essa prática, no meu caso, ela é muito importante para entender essa construção, né, desse corpo propositor, como que esse corpo que carrega, o corpo que corporaliza essas vivências, ele tem esse teor, né, esse peso, no sentido, não falo peso, mas um teor mesmo, essa capacidade, essa potência de você produzir uma obra, seja em qualquer área. Então é importante, seja na dança, no teatro, no cinema, nas artes visuais, na música, nós estamos falando de artes, né? Dentro de um campus de artes, a importância do corpo e como esses aspectos do corpo são importantes. Então, a relação da pesquisa teórica recorrente de uma prática, uma outra questão que eu também, desde uns 10 anos atrás também, 20 anos atrás já, me debruço sobre as questões da crítica de genética, crítica de processo, né? Que ela traz esse modo de você olhar para obras que você constrói e o modo que você olha para analisar, né? Você analisar um processo, analisar uma obra, e a partir dessa análise você também recria. Então, a crítica de processo de uma autora que eu sigo, tenho muito respeito, que é a Cecília Salles, da PUC de São Paulo. E então, como que é importante você olhar esses documentos desse processo. E, no caso, entraríamos agora nessa questão dos mapas de criação, né? Então, o que seria esse processo de construir, elaborar mapa, testar esses procedimentos, seja um processo individual ou um processo colaborativo, ou um processo compartilhado. Então, passamos para a ideia de mapa. Então, o mapa de criação, como ele é chamado, eu chamo de mapa de criação, procedimentos e estratégias de investigação e o discurso em dança. Falo da dança porque eu sou da área da dança, mas esse conceito, ele se abre, né? Porque ele se abre para as outras áreas, no sentido de entender que a gente está falando de uma metodologia, não está falando apenas de uma área, mas de uma metodologia que abre e uma metodologia que também restringe, no caso da restrição, para potencializar aquilo que aparece nesse processo de criação. O mapa de criação, ele tem alguns autores, né, que foram importantes na construção desse mapa. Os mapas mentais, da neurolinguística, do Tony Buzan, né, e os mapas cognitivos, do Antônio Damasio. Esses dois autores foram importantes para dar esse entendimento do que é um mapa de criação. Esse mapa mental, que vem da neurolinguística, ele foi muito importante para entender a estrutura desse mapa. O que me interessou foi a estrutura do que a neurolinguística fala sobre mapas mentais. Já os mapas cognitivos, que vem desse autor português, o Antônio Damasio, que é um autor que a dança se aproximou já faz muito tempo, que é um autor que é um autor da neurociência, que ele fala das questões dos mapas mentais e dos mapas cognitivos. E esses mapas cognitivos são mapas que realmente eles existem no cérebro. São desenhos no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de se corregular, né? No sentido, hoje vocês se organizaram para estar aqui para assistir essa live. Se você teve algum problema, ou se alguém não pôde entrar, automaticamente esse desenho ele se reorganiza. Então, esses mapas cognitivos, eles são importantes no sentido que esse mapa é um mapa móvel. Essa questão de mapa de criação não é uma receita de bolo.
ele é uma estratégia, né? Que essa estratégia ela vai estar podendo ser móvel, é uma estratégia móvel, assim como o mapa cognitivo é móvel, né? Então ele não é um mapa de criação, não é algo fechado. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, porque ele dialoga, inclusive, sobre essa questão do corpo propositor, que não é um corpo estagnado e fechado, é um corpo que produz, não que reproduz. E outros conceitos também dentro desse mapa de criação, que é a dramaturgia, né, que eu trago a Rosa Hércules, essa pesquisadora, e o discurso que eu trago também a Ana Paz. Passando para esse entendimento de mapa, para vocês entenderem um pouco essa questão da estrutura, então é algo bem simples no sentido que ele é um exercício, o mapa de criação. Então, parte de uma célula nervosa, que o Tony Buzan traz essa ideia da célula nervosa, por quê? Porque ele entende que o nosso pensamento é um pensamento radiante, não é um pensamento linear. Embora podemos fazer várias listas, né, de tarefas, enfim, mas a nossa cabeça não lida com tarefas, não lida com listas sequencial. Nosso pensamento é radiante. Então, essa ideia de célula nervosa. E no caso, você, por exemplo, dentro de um processo de criação, a gente está falando de criação, pensar numa palavra-chave, que essa palavra geralmente em letras garrafais. Posso colocar no centro, criação. Posso colocar uma frase, ou uma palavra, uma frase que não seja comprida. Automaticamente, quando eu falo a palavra, geram imagens chaves, né? Então, a palavra-chave gera imagens chaves. O que o Buzan nos traz como informação é que o mapa é esse lugar de diagramar, organizar as informações. Tem uma autora, a Neves, Heloísa Neves, que ela é da geografia. Ela também nos fala que para qualquer área da nossa vida, o mapa é importante, porque o mapa é um localizador. E principalmente o mapa cognitivo, que tem a ver com essa relação interna, né, do corpo, do objeto e do contínuo, do que acontece com essa relação desse mapa contínuo. Então, o mapa mental, o mapa de criação, ele partiu desses dois pontos, como eu estou explicando para vocês, mapa mental, mapa cognitivo, que gera essa célula, né? No caso, quando eu vou ministrar um curso, aulas, enfim, quando a gente vai exercitar essa questão, essa experiência de fazer mapas. Então, você abre esse mapa, essa célula nervosa, coloca a palavra-chave, e essa palavra-chave aparecem imagens chaves. Então, quando eu falo criação, o que vem na minha mente quando vem as imagens chaves. Esse mapa eu dividi em três etapas, né? Essas etapas são bem importantes para a gente entender o modo como que a gente pensa essa construção da organização desse projeto poético. Então, a etapa 1 é o ponto de partida, a etapa 2, o discurso performativo, e a etapa 3, as configurações temporais, que eu chamo de dramaturgia e composição. A etapa 1, ela tem a ver com o ponto de partida, né? Então, por exemplo, eu sou da dança, o meu foco de partida é o corpo, o acionamento da percepção do corpo para mover, para criar um relato, para construindo uma dança. Outras pessoas da dança têm outros pontos de partida, né? Então, isso que é bem importante também para uma criação, entender
qual é o ponto de partida da sua dança, da sua peça, da sua música, né? Enfim, da sua cena. Então, existem vários pontos, assim, no sentido da pessoa, dessa autonomia dessa pessoa, dessa singularidade de quem está criando. Pode ser o corpo, pode ser o texto, pode ser uma imagem, pode ser um objeto, pode ser uma história, e etc. Pode ser várias coisas, pode ser pessoas que trabalhem com temáticas políticas, temáticas ambientais, enfim. Mas é importante entender aonde acontece, tem o ponto de partida, mas aonde acontece a investigação? Aonde acontece a pesquisa? Aonde ela está? Então, é importante entender de como que esse corpo corporaliza a partir do ponto de partida. No caso, eu coloquei autores que dialogam com a escolha do ponto, porque é meio que óbvio, né? Porque se eu, como falei para vocês, sou da questão da percepção, então eu escolho esses autores da percepção que construiu a ideia de corpo propositor, que vem. Então, a minha fonte como criadora sempre está atualizando que práticas corporais que eu busco para realmente acessar o corpo, né? Então, mesmo eu acessando ou como propositora, que práticas são essas que são interessantes também para como propositora de um trabalho de criação, é importante também que a gente também traga várias formas e ferramentas para não precisa ser várias, mas eu acho diferentes modos de acessar esse corpo, né? Mesmo pela percepção. No caso da segunda etapa, eu chamo de discurso performativo. Vocês viram que lá no começo eu coloquei que tinha uma questão motivadora para a construção de uma tese, né? E continua essa questão no sentido de pensar numa criação, né? No que você quer de uma criação. Porque, como um corpo improvisador, esse corpo, ele gera muitos movimentos, não só o movimento, mas muitas ideias, muitas sensações, muitos sentimentos, memórias, tudo gera muita coisa num corpo que improvisa. Então, é importante a questão que eu trouxe lá no começo. Qual é essa questão, né, para organizar? O discurso performativo, ele tem a ver de como você organiza, como você constrói um discurso para resolver a sua questão. Então, a minha questão era aquela. Então, eu comecei a pensar, no caso da tese, no segundo capítulo, eu comecei a analisar uma obra dos documentos, uma obra que chama UNO, que foi criada em 2008, para analisar esse corpo propositor, a partir da crítica de processo, como falei para vocês. Mas a ideia é entender que discurso é esse corpo que dançou essa obra, como é que ele se dá, esse discurso. Então, desculpa, o discurso performativo, ele tem a ver com essa construção dessa fala, né? Dessa fala que se dá nesse corpo. Essa fala, ela vem desse entendimento desse atos de fala, né? Que é desse autor, o Austin, que ele fala, traz esse conceito de performativo, que esse desenvolvimento passa para a ideia de performatividade que se dá nos atos corpóreos, né, da autora Judith Butler, e depois chega no fazer dizer, que é a fala no corpo, que a Jussara 70 da UFBA construiu esse conceito. Então, para chegar no conceito do fazer dizer, vem toda essa ideia dos atos de fala, dos atos corpóreos, e chega na fala do corpo. O discurso performativo, ele tem a ver com essa questão que eu comentei um pouco, que é essa questão da produção de uma fala, da produção de um discurso, produção de um movimento, a produção de uma cena, desse corpo atualizado. Ele não é
o discurso performativo ele não é um discurso de reprodução. Então, no caso, é uma dança que se constrói a partir dessa atualização desse corpo, desse entendimento desse corpo que está vivendo nesse presente, né, com as questões pessoais, emocionais, políticas, físicas, mas está construindo um discurso performativo, porque você está criando um movimento cênico, né, no caso. E uma outra questão importante, até já falei um pouco, que é sobre a crítica de processo mesmo, que é importante para essa construção desse discurso no sentido para entender que documentos é esse que você usa nesse processo de criação. Se você faz um trabalho de cena, se você faz um trabalho na natureza, se você faz um trabalho de vídeo, como que você vai lidando com esse processo, né? Os diários de bordo, a própria nomenclatura que você usa. Também nessa etapa, alguns procedimentos também são importantes, assim, os registros, né, desse processo, a investigação no corpo. É importante que você, por exemplo, vai fazer uma obra que necessite do quê? Um corpo mais firme. Então, você vai ter que fazer que tipo de propostas corporais que você vai buscar, que tipo de profissionais que você vai se aproximar para investigar esse corpo. A história é muito importante, a trajetória desse sujeito perceptor, no sentido de entender quem é você, né, da onde você veio, que parte da história você quer se debruçar. Então, eu acho que é bem importante essa questão do memorial. Eu gosto muito de pedir isso para os meus orientandos, seja do mestrado, ou da graduação, ou do essa questão de escrever sobre a sua história, né? Essa história é muito importante de entender da onde você veio, de quais foram as suas escolhas, né? Anos passam que a gente às vezes nem percebe que pulamos para cá, fomos para lá, continuamos aqui. Quais são as questões geradoras, né? Quais os assuntos que nos interessam dentro dessa proposta, dessa criação? Quais as estratégias que podemos levantar, né? Quais são as hipóteses que a gente levanta para responder também essas questões? Quais essas materialidades que você trabalha? Por exemplo, eu geralmente só trabalho com o corpo. As materialidades, elas acompanham para construir esse processo, para construir essa dança, mas eu não trabalho com nenhuma na cena, por exemplo, quando eu estou propondo, eu não trabalho com cadeira, com chapéu, não, por exemplo, não trabalho. Mas é importante entender como essas materialidades elas se aproximam, não apenas como objeto, mas como materialidades, né? E as sonoridades também. Então, eu trabalho bastante com músicos, né? Desde que o existe, desde 2000, a gente trabalha muito com processos de improviso, né? Com vários tipos de sons, e o quanto que o som ele é importante para a construção desse corpo, para a produção desse corpo improvisador, né? Então, esses são alguns procedimentos que são importantes para construir esse discurso. E a terceira etapa e última etapa, ela tem a ver com eu chamo de configurações temporais, que tem a ver com a dramaturgia e com a composição. Desculpa. A configuração, no sentido, pensando nas etapas, como o processo de criação, no meu caso, penso sempre nesse processo inacabado, no processo que se desdobra, no processo que cria uma síntese. Essa configuração seria uma síntese temporal, né? Então, temos 3 meses para construir um trabalho. Como que esse trabalho se configura? Como é que essa composição se configura? Entendendo que esse corpo propositor
que vem dessa ideia de mobilidade, né, desse mapa móvel, entendendo que esse corpo vai se construindo, se atualizando, reconstruindo, refazendo, reorganizando, produzindo, o procedimento não existe para criar uma dramaturgia, né, para criar uma composição. O que vai construir esse corpo para a composição é o próprio corpo. Então, esse corpo, ao longo das etapas, ele vai criando discursos, né? O discurso da percepção no primeiro, o discurso dessas falas do segundo, de como que ele foi lidando com os procedimentos, e ele vai deixando tudo nesse diário, esse mapa que vai se desdobrando. Ele vai construir esse mapa da dramaturgia. No caso, ele pode construir um mapa pensando num projeto, por exemplo. Eu crio um projeto e eu coloco como configuração temporal um videodança. Essa seria a configuração. Mas no meio do caminho eu posso mudar e eu vou dançar o solo. Não vai ser um videodança, vai ser um solo dançado na neve. Então, assim, o que eu vou trazer do processo, dos procedimentos, para fechar essa configuração? Então, a configuração, ela se dá com as tuas escolhas. Essa palavra escolhas é bem importante. As tuas escolhas de acordo com o processo. As tuas escolhas é que vão organizar essa configuração. Eu acho que é isso. Dos slides, eu acho que é isso. Eu vou deixar abrir para o Everton, que daí eu acho que a gente vai trocando algumas ideias. Obrigada, Everton. Muito obrigado. Por nos presentear nessa noite com tantas informações e caminhos possíveis assim para o processo de criação. Me afetou bastante, segue me afetando, e tenho certeza que o pessoal que está com a gente também está atravessado pela sua fala. Nesse sentido, gostaria de convidar o pessoal de casa para também trazerem as suas questões aqui para a nossa live, né? Vocês podem comentar pelo chat, trazer alguma questão, alguma noção que vocês gostariam de ouvir um pouquinho mais, alguma ideia para trocar um pouco com o que foi apresentado aqui pela professora Rose. Esse é o momento da gente também participar e tornar esse diálogo mais plural, né? A partir de mais vozes. Então, daqui a pouquinho eu vou dando uma olhada aqui nos comentários e vou vendo também se há o desejo de participação e o que vocês gostariam de compartilhar, né? Eu fiquei muito mexido com essa ideia de uma relação que você coloca entre o procedimento em relação ao corpo, que o procedimento ele não garante a criação do ponto de vista de um treinamento, porque o que nós temos é o corpo, né? E nesse sentido, eu acho que toda vez que a gente tem uma herança de uma ideia de treinamento muito ligada à fisicalidade, que acaba, muitas vezes, produzindo uma promessa de resultado, uma promessa de lugar a chegar a partir de uma atenção do corpo, que não se abre para corporificar essa diversidade de memórias e percepções que nos compõem, e tornam essa ideia de organização do nosso desejo, do nosso trabalho, um campo de batalha, assim. Eu chamo de campo de batalha no sentido de, muitas vezes, sacrificar o processo em função de um resultado, ou de uma forma, ou a idealização de uma forma que, de algum modo, também avança antes mesmo da atenção sobre o que está acontecendo no próprio presente, né? Então, eu gosto dessa ideia dos trabalhos inacabados, e gosto também dessa disposição temporal sobre um resultado, ou um lugar que eu cheguei, que não necessariamente é o fim desse processo. Né? Acho que tem as pessoas, a gente vê muita dificuldade de por onde começar, quando, na verdade, tu traz para a gente essa informação valiosa de que nós somos um corpo, já temos por onde começar. E também onde esses processos vão nos levar também uma batalha entre a atenção aos caminhos e essa necessidade de um resultado, né? E aí eu gosto muito de pensar essa sistematização dessa criação
afetivamente, né? Uma sistematização afetiva, em que o que eu aprendo é também o que eu sinto e o que me atravessa do ponto de vista da percepção, das histórias, das memórias que me compõem, e não só da promessa de um procedimento que me leva a algum lugar como uma receita. Então, isso é muito interessante, né? Um mapa, ele não é uma receita, uma provocação, né? E, nesse sentido, gostaria de falar um pouquinho sobre essa relação entre processo e produto, ou processualidade e finalização de um processo. Obviamente, né, a escolha é o lugar que você marca para a gente bastante como central nesse processo. A escolha também é determinante. Mas como você tem lidado, talvez, nos seus processos ali com ou a partir de projetos outros, como você tem lidado com essa ideia de um resultado, ou uma expectativa do resultado em relação ao processo de criação? Isso eu gostaria de ouvir um pouquinho. E, enquanto isso, fico aqui na atenção de outros comentários que possam surgir. Então, essa questão da processualidade, né, eu aprendi muito com a Cecília Salles, né, com esse estudo todo, assim, desde então, assim, porque, para quem não conhece, ela é uma autora, uma pesquisadora, que ela fala, escreve sobre várias áreas, né, das artes, não apenas teatro, artes visuais, dança. E essa questão da processualidade foi bem importante entender o quanto que você olhar para uma obra, né, para uma criação, é de entender, não apenas descrever, né? Eu acho que foi essa a grande questão que eu fui descobrindo ao longo do meu percurso de pensar em criação, né, artística, foi essa questão da análise, porque quando eu comecei a pensar em análise das obras lá no mestrado, em 2007, 6, 7, eram muitas obras, eram 4, depois surgiu, no meio construí mais uma, virou 5. Eu lutei para conseguir organizar um modo de analisar que fosse coerente com a obra, com o tipo de fazer da obra, não pegar o modelo de uma análise e colocar esse modelo ali para analisar as obras. Então, essa foi a minha primeira questão assim, no mestrado. Foi muito difícil para mim na época. E eu acho que as matrizes geradoras na época me ajudaram muito a entender esses parâmetros, né? De como você olhar para esse lugar. E, nesse sentido, a crítica genética foi mostrando esse vocabulário mesmo da crítica de genética, a processualidade, documentos do processo, a intersecção, os nós, o que gruda, o que não gruda, o que sai, o que fica, essa ideia de inacabado, um processo que é inacabado, não é um processo fechado. Porém, é uma das questões, eu acho que também é bem importante, que é a questão do corpo mesmo. O modo de criar com esse tipo, com esse modo de criar pelo corpo perceptor, né? Porque o corpo perceptor, esse viés do sensorial, ele te abre, né? Ele te abre para várias vias. Não apenas você perceber que você tem osso, que você tem cabeça, mas esse corpo, quando você está percebendo que tem osso, tem cabeça, tem pele, tem órgão, tem vários sistemas do corpo, né? Como nos traz o BMC, o Body Mind Century, o que é importante de perceber desse corpo, que são a questão das imagens, as imagens mentais. Né? Porque esse estudo da percepção que o Damasio nos traz, o estudo da percepção traz que essa imagem, a sensação é uma imagem. O que gera uma sensação? O que é uma imagem? Então, uma música pode ser uma imagem, é uma fala,
um sentimento, uma emoção, uma memória, são imagens. Então, quando você está movendo, você não move só o osso, você move tudo isso, teu estado deste hoje. Então, aqui eu estou falando, eu já estou me emocionando, porque eu estou lembrando de coisas que alteram o meu estado, né? O meu estado de corpo, né? De estado do presente mesmo. Então, o corpo sensorial, ele é uma motivação para entender essa processualidade, porque você está sempre alternando o teu estado. Então, na criação, você tem um mapa de criação, ele é importante como norteador, né? Então, você tem norteadores de uma pesquisa que te possibilitam. Por exemplo, você vai improvisar. Então, no processo, você tem esses procedimentos que você testa, você tem os mapas que você elaborou, com as pessoas que você trabalha, e você vai improvisar. Hoje vai ter uma configuração temporal e como é que você improvisa. Então, esse corpo, ele é corresponsável por essa organização o tempo inteiro. O corpo improvisador, ele é um corpo corresponsável por ele o tempo todo, só depende desse corpo, né? Então, a importância dessas ramificações. Ora vai para o sensorial, ora vai para o mental, ora, ele acontece junto, a ação e percepção acontece junto. E algo bem importante, né, que são os sentidos da percepção, né? Então, qualquer corpo olha, né, qualquer não, desculpa a palavra, o modo de falar, mas assim, os sentidos da percepção, como a visão, a audição, o paladar, né, o olfato, esses sentidos fazem com que esse corpo também se transforme, se mobilize. Então, você pode até ter um procedimento fixo, mas alguma coisa vai ser alterada enquanto você está fazendo, no espaço que você está fazendo, um som que te atravessa, né? E essa questão também, para finalizar seu questionamento, acho que é importante falar desse ponto de partida e do que esse corpo vai te gerando. Então, assim, o meu foco sempre, por exemplo, como eu falei, começa da cabeça, começa daqui, essas são as obras. Mas, pensando na proposição de sensibilizar o corpo, você vai testa procedimento que testa aqui, testa ali. Coisas vão aparecendo, que são esses discursos. Então, os discursos, o discurso de uma percepção, o discurso de uma fala, a relação com alguns teóricos que você trabalha, com a equipe que está trabalhando com você, que propõe uma prática aqui, o outro propõe um jogo dali. Isso tudo vai construindo essa obra. Agora, a ideia de configuração, ela não vem no começo. Vou construir pode ter até uma ideia, vou construir uma obra no Lago Azul, um videodança, como eu falei. Agora, o que se dá no processo é o que se dá no processo, é o processo que vai direcionar o resultado da obra, nesse sentido. Então, eu trabalho muito com o processo que vai resultando na configuração, nos agrupamentos, nas ideias do que você vai fazer. Se você vai, por exemplo, as pessoas que trabalham com você, na questão de conduzir, de construir essa dramaturgia, né, nesse corpo, como é que ela vai se organizando. Se você trabalha com 3 pessoas, por exemplo, quando a gente está propondo trabalha com 3 pessoas, junto com você propondo. A pessoa vai para o estado. Danilo trabalha estado corporal, Mariana trabalha maternidade, Larissa trabalha a questão dos dispositivos. Então, cada um vai propondo. E como que esse corpo vai reagindo, a gente vai construindo. Então, algumas pessoas ficam mais nesse olhar mais cênico, nesse olhar da construção, outros ficam mais nesse olhar mais de bombar esse corpo. Então, isso vai construindo essa configuração, né? Essa composição, no sentido. Muito legal sua resposta. Eu acho que
amplia ainda mais algumas das noções que tu já estava trazendo aqui para gente e faz a gente lembrar também que o que a gente tem e que não é um problema ter é uma imagem, né? Um desejo, uma imagem e que essa imagem ela também seja contaminada por tudo que vai acontecer a partir dela, para que ela não se torne uma projeção de um lugar a se chegar necessariamente a partir daí, mas entender que essa imagem ela vai ser contaminada por uma série de outras imagens que vão se reestruturando dentro da criação. Então, com certeza, assim, quando a gente inicia um processo, nós temos imagens, temos vontades, né? Mas não fixar-se a elas parece o melhor jeito de construir de fato um procedimento que não traia a sua própria corporalização nesse processo, né? Porque é isso, eu acho que as coisas elas vão estar acontecendo o tempo inteiro, as pistas elas aparecem, mas se a minha atenção não está disponível para outras imagens, né? Se essa imagem fixa, esse lugar, esse resultado fica ainda estabelecido no meu campo de desejo, talvez eu perca aí a oportunidade dessas contaminações, talvez o meu interesse também em pensar como que esses processos, a partilha deles também é muito importante, porque, né, uma imagem que eu construo coletivamente, ela nunca vai ser a mesma para todo mundo, né? E aí os desafios também de pensar a criação em coletivo, né, pensar esses atravessamentos. Acho que chegou alguma pergunta aqui, eu vou dar uma olhadinha. Olha, que legal. A Catiúcia propõe aqui o seguinte, ó. Prof. Rose, talvez é um conselho, na verdade, né? Gostaria de te pedir um conselho para os bolsistas sobre quando terminar a pesquisa e as prioridades. Então, quando é preciso entregar algum resultado, né? Dentro de um processo em que há uma temporalidade prevista, essa ideia, então, de um conselho para pensarmos o como, o quando terminar, né? E as prioridades, né? Nessa dimensão da criação. Certo. Eu acho que, nesse sentido, o mapa ele pode nos ajudar também, inclusive, você pode construir vários mapas, né? Você pode construir um mapa, por exemplo, de um projeto, né? Dessa pesquisa. Depois, ao longo, você vai construindo esses mapas das etapas, um mapa de uma questão, e também vai pensando nessa proposta, por exemplo, nesse projeto, qual que é o teu, pensando em configuração, na sua etapa final, o que você pretende? E pensar no cronograma também. E pensar que esse cronograma ele é importante para fechar a etapa, de alguma forma. Não fechar, trancar, mas no sentido de você dar deixar essa parte já foi. Então, por exemplo, você está no último mês da pesquisa e você tem uma amostra e você tem que apresentar. Então, assim, o quanto que você se dedica para você fechar essa pesquisa, né? Então, assim, por mais que seja uma coisa bem autônoma, essa questão do mapa, mas eu acho que existe como é que eu vou dizer? É complicado, né, essa pergunta, porque assim, a gente lida com isso, porque às vezes tem questões que atravessam no meio do processo, mas eu acho que precisa muito dessa responsabilidade de quem está, do próprio bolsista, né? Ele precisa ter, porque ele está ganhando uma bolsa, ele está recebendo uma bolsa para criar essa obra, né? Essa pesquisa que ele está fazendo, e mesmo que ele não, por exemplo, que tenham, no começo ele tenha, por exemplo, quero fazer um videodança, ele não consiga fazer um videodança, mas o que ele consegue fazer até o final? Alguma coisa ele tem que fazer até o final. E ele precisa lidar com os prazos, porque a gente lida com prazo, né? Independente do que a gente faça, nós lidamos com os prazos, lidamos com datas, lidamos com horário. Se você não chega no horário, você não pega o avião, você não viaja, você não pega o ônibus, você chega atrasado, você perde uma prova. Então, assim,
algumas questões que a gente precisa lidar, né? Eu acho que qualquer tipo de envolvimento, a gente precisa cumprir, né, o nosso cronograma, os nossos planejamentos, as nossas atribuições, né? Embora não, que, por exemplo, não consiga chegar na ideia principal, tipo, de fechar, mas o que você consegue finalizar como uma síntese do processo? Enfim, não sei se respondi, Catiúcia, professora. A síntese é um bom termo, porque ele não é necessariamente um resultado do ponto de vista do acabado, mas é um lugar em que você articula a trajetória, né, desses processos e garante que algo está efetivado ali a partir do compromisso, né, que foi proposto. Eu vou aqui olhar se temos mais alguma pergunta. Acho que, deixa eu ver, mais alguma? Acho que não, por enquanto. Acho que o pessoal talvez esteja elaborando, ou então pensando sobre uma série de noções que surgiram aí também, porque é bastante coisa, né? É a sistematização de uma pesquisa longa, assim, e com bastante etapa, né? Então, com certeza, revisitar esse material vai ser muito importante. A professora Rose Rocha tem a publicação do livro, né? Eu acho que também seria um material que eu tive acesso e acho ele super rico e seria muito interessante que vocês também tivessem acesso a esse material, né? Onde a gente pode também aprofundar um pouco mais através da leitura sobre esses processos, né? O livro ele foi publicado pela editora da Unespar, então é um livro que está disponível em formato virtual, é isso? Sim. Como a gente consegue acessá-lo? Bom, O livro temos o e-book, né? Também tem o PDF da tese e tem o livro impresso, né? Mas eu posso encaminhar para a Márcia, para a Milene, né? E daí vocês podem encaminhar para os coordenadores, né? Para os orientadores. sim, com certeza. Bom, eu acho que a gente está chegando, né, ao final, mas temos ainda uma pergunta aqui, ó. É da Milene. Sim. Nesse tipo de pesquisa, que parte da atenção ao corpo, como você vê a possibilidade de escapar de trabalhos excessivamente autocentrados ou autorreferenciados? Ou também o inverso. Como não ignorar o próprio corpo nos processos cujo objeto parece estar fora e distante da experiência pessoal? Então, o corpo sendo posto em questão aí. Complexa essa pergunta, né, Milene? Eu acho que essa questão do corpo hiperconcentrado, por exemplo, hipercentrado, né? Eu acho que por mais que você tenha, não sei se é essa a pergunta, mas por mais que você tenha, às vezes, uma prática bem rígida, né? Rígida não, rigorosa, de corpo, você construiu esse lugar também, né? Você constrói esse lugar, como a gente falou, corporalizou uma prática bem potente nesse corpo. Mas que também eu acho para você escapar, às vezes, desse lugar, eu entendo que também algumas estratégias têm que ser alteradas também. Né? Então, por exemplo, se trabalha muito com uma pessoa
vai construindo um tipo de movimento no corpo desse trabalho que você tem. Então, se você começa a ter um outro tipo de estratégia mesmo com essa pessoa ou com outras pessoas, o teu corpo também vai responder de uma outra forma. Então, né, como trabalho com vários tipos de corpos, na faculdade, no fora, não só da dança, inclusive muitos alunos, muitas pessoas do não são da dança, é importante ter o lugar da restrição, da repetição, da construção para fortalecer e construir esse corpo, como também é importante também dar uma mobilizada em outras formas de propor, né? Outras pessoas propondo outras possibilidades desse corpo fazer para sair, porque às vezes ele vai construindo um enrijecimento também. E a relação por exemplo, do objeto ali, né, que a Milene perguntou, deixa eu ver. Não sei se eu te respondi, Milene, mas a questão do inverso também, nesse ignorar o próprio corpo, né? Também eu acho que é um problema, né? Ignorar o corpo, porque independente se você trabalha com um objeto ou não, existe a relação ali, né? Entre esse corpo e esse objeto. O objeto pode ser o próprio objeto, pode ser um próprio texto, pode ser uma imagem, porque senão fica separado, não existe uma corporalização. Né? Então, o que esse objeto, como que ele corporifica a cena? Né? Então, hoje, pensando no objeto, corpo-objeto, pensando nessa coisa da cena ou da própria criação, né, da construção, né? Então, pessoas que trabalham, né, Milene é uma delas, por exemplo, trabalha muito com essa questão de muitos objetos. Lógico, tem todas as teorias, né, que equivalem à questão do objeto, do corpo, enfim, das hierarquias, das não hierarquias, Lepec, enfim, mas também de pensar de como que esse objeto atravessa esse corpo e vice-versa, né? Nesse sentido, assim, né? E o Ingold também trabalha com essa questão, né? Mariana Batista trabalha com isso também, dessas materialidades. Então, acho que é importante entender também com quem nós trabalhamos, eles entenderem também esses referenciais, sabe? Porque também, às vezes, eu não sei qual é o interesse de ver um trabalho, às vezes, que o foco está só no objeto. Então, por que o corpo está na cena? Né? Não sei, fica a pergunta também sobre isso, assim, né? Porque, às vezes, parece que nós, do corpo, a gente é um pouco muito... fica focado muito naquela questão do corpo, né? Mas também como é que existe esse entrelaçamento. Então, eu vejo que é um diálogo, né? Um diálogo que acontece ali. Sim. Nesse sentido, né, entrando nessa conversa também, me parece muito interessante pensar que o corpo do espectador é também um corpo, ainda que muitas propostas artísticas o entendam num lugar quase objeto de passividade diante da obra, diante da experiência, né, de compartilhamento. Lembrar desse espectador também como esse corpo que também tá ali, às vezes mais ou menos disponível ou ativado para corporificar também esse processo a partir da sua experiência, que, como a professora Rose Rocha falou também, não vai se dar somente sempre pelo olhar, pelo que é óptico, né? E aí, o espectador, talvez já indo para o final da live, seria um lugar também que me interessa trazer para ouvir um pouquinho, Rose. Como tu tem pensado, ou como é que os espectadores, se é que você utiliza esse termo, participam do compartilhamento de algumas dessas experiências?
né? Pensando que em muitos processos como no 1, muitas vezes esse dentro e fora, há uma cisão nesse lugar, né, de segmentação de quem está ou não. Eu acho que passamos por vários retornos, né, durante todo esse tempo, assim. Mas eu também acredito que as escolhas são importantes no sentido, por exemplo, nunca gostei, fui uma vez em um festival competitivo, por exemplo, que é um outro tipo de olhar para o corpo, para a dança, né, para a produção. Mas tivemos vários relatos também de lugares que as pessoas não entendem, não se sentem, não constroem um diálogo, né? Porém, outras constroem muitos diálogos, tem um retorno muito interessante. Eu acho também importante pensar nessas diferenças desses corpos, né? Porque às vezes uma pessoa, por exemplo, pessoas que às vezes entram que nunca dançaram, né? Então, e uma pessoa, às vezes, é uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha, uma pessoa, mas está ali dançando com outros em grupo, ou duetos, trios, mas sempre tem algo que aciona, né? E também tem uma questão também da construção desse traço, né? Que eu acho que o foi construído ao longo desses anos, né? Que inclusive agora eu estou nessa pesquisa de pós-doc que fala do gesto como um traço singular do que traço é esse que o carrega, que apresenta nesses corpos, né? Nessas danças que eles estão produzindo, assim. Então, que é a tal da dramaturgia, né, no corpo, né? Na dança a gente fala dramaturgia no corpo, do corpo e no corpo, que é o traço, né? Então, assim, por mais que eu seja uma propositora, eu não me considero diretora, mas uma propositora que trabalho com outras pessoas nesse modo colaborador, compartilhado, como Danilo Silveira, Mariana Batista, Larissa Oliveira, atualmente no entre outros, Fábio Cadori, que é um músico, a gente entende, Ângelo Manhoto, que anos trabalhou conosco, a gente entende dessa construção desse traço. Então, esse traço, ele não é um traço único, é um traço que ele é carregado de vários sujeitos, né? Dessas pessoas que estão ali também. Então, não é uma coisa unilateral, assim, unidirecional, é uma coisa multidirecional, né? Então, agora, a questão da recepção, né? Ela também tem a ver com como trabalha esse corpo, porque um corpo também que está começando, ele também está desenvolvendo, que é diferente de um corpo que já tem mais experiência, está mais acionado, mas enfim. Mas é uma questão que a gente também foca, né? Que é a questão de como construir essa questão da relação com o público, né? Mas eu acho que é isso. Perfeito. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo que ficou aqui até esse momento. Já passamos de um pouco mais de 1h15 de live. E gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui mediando e conhecendo um pouco mais do trabalho da professora Rose Rocha, da artista Rose Rocha, da pesquisadora, e muitos, né, multilugares que corporificamos continuamente. Agradecer a BIPAC também pela oportunidade e passar a palavra para que a Rose também se despeça da gente. Muito obrigado. Everton, agradeço muito, né? Nos conhecemos pessoalmente semana passada, conheci de vista, e tivemos uma conversa muito produtiva, né? Nossa, enriquecedora, assim, encontramos pontos muito convergentes, assim. Então foi um prazer, né, ter você, né, mediando essa conversa, assim. Eu acho muita sensibilidade, assim, e delicadeza da Milene e da Márcia, né? E quero te agradecer por essa condução, pela essa parceria de estar junto aqui nessa conversa.
Muito obrigada, e eu agradeço novamente toda a equipe da PROEC, dessa organização. Obrigada.